Fala aí, meu povo querido, povo animado, da turma 700. Muito bom poder estar com vocês, meu povo querido. Turma sempre muito esperta. Vamos agora dar uma avançada considerável em nosso conteúdo. Nós já estamos com boas notícias de que a pandemia já está passando e que nós vamos começar ao retorno das aulas presenciais. Poxa, isso é uma notícia maravilhosa. Vamos poder nos rever e vamos fazer uma festa de confraternização que nós merecemos, tá? Passamos por esse turbulento episódio e graças a Deus estamos vivos. Temos que ser gratos por isso também, né? Mas vamos lá. Para agilizar, porque nós temos um conteúdo maravilhoso que fala sobre a colonização do Brasil. O capítulo é o capítulo 8, página 276. Você continua sem livro ainda, né? Meu Deus do céu, eu fico impressionado. Nós sempre usamos os livros, então vamos lá, ficar sempre atento a isso. Página 278 fala sobre os portugueses e os indígenas. Primeiro de tudo, o mundo do século XVI, que é onde começa a acontecer esses eventos, está mudando. Muitas descobertas estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo. E uma delas vai ser a descoberta do que vai ser chamado de Novo Mundo. Esse Novo Mundo é hoje o continente americano, da qual você faz parte e eu também. O continente ele é tão grande, tão grande, tão grande, que é dividido em 3 partes. A América do Norte, onde está os Estados Unidos, Canadá, onde está o México. A América Central, onde tem aquelas ilhas de Cuba, por exemplo, Guatemala. E você vai ter a América do Sul, onde está Brasil, Uruguai, Paraguai, que é onde nós estamos. Ou seja, um continente enorme, muito, muito grande e muito rico. A Europa estava com uma escassez enorme de territórios, escassez de produtos, escassez de ouro e metal. E a América, por outro lado, é muito rica de tudo que você possa imaginar. O que vai fazer alguém sair da Europa em direção ao desconhecido? Lembrando que o mar ele era assustador e as histórias eram uma pior do que a outra. O que é que pode acontecer com a gente quando for navegar? Diziam que existiam lulas gigantes, que existiam polvos gigantes, que existiam sereias. Quem quiser conhecer melhor sobre esse conteúdo, essas lendas, assiste o filme Piratas do Caribe 2, que mostra bem isso, as sereias encantando os homens e depois puxando para baixo e matando. Eram lendas que se faziam e que deixavam as pessoas muito perturbadas. Só que essas pessoas, com todos esses perigos, vão em direção ao desconhecido. O que vai fazer essas pessoas saírem de suas casas da Europa e navegar nesse mar de meu Deus? A necessidade, a busca pelas especiarias que estão nas Índias. Portugal, falamos sobre isso, ele vai fazer um percurso bem conservador, que é circulando a costa da África. A gente até mostrou isso para vocês, mas é sempre bom mostrar de novo. Ele vai circular, né, a costa litorânea da África e vai conseguir chegar até as Índias no ano de 1488. Vasco da Gama chegou nas Índias e foi uma grande festa. Depois disso, vamos ter a segunda expedição. E essa segunda expedição, e nessa segunda expedição, você vai ter um homem chamado Pedro Álvares Cabral, que vai fazer comércio com as Índias, das especiarias e das sedas e das porcelanas. O grande centro comercial do mundo era a China, era as Índias. E nessa segunda viagem de Portugal, Pedro Álvares Cabral sofre uma turbulência marítima. Não sei se você já passou por isso, mas alguém que já teve a experiência de passar por uma turbulência marítima sabe o quanto isso é terrível. O mar revolto, as ondas muito altas, o barco quase quebrando e a morte te chamando lá para baixo. Quando você tem a rota desviada, ele vai e cai
no que eles vão chamar de Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500. É um porto que eles vão colocar o pé e vão se sentir seguros. É o Porto Seguro lá na Bahia. Inclusive, tinha uma propaganda de Porto Seguro, que é lindo, inclusive, que falava assim: o Brasil começa aqui. Porque foi ali onde os portugueses desembarcaram e ficaram no Brasil por 10 dias. Quer conhecer melhor sobre isso? Abre o livro aí, página 278. Vamos consolidar o conhecimento. Apenas você ouviu? Agora vamos ler. Em 22 de abril de 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral e sua esquadra aportaram no atual estado da Bahia, em uma região batizaram de Porto Seguro. Tu imagina o desespero, o cara chega, pá, Porto Seguro. A partir desse acontecimento, teve início a posse e a conquista de terras que eram habitadas por indígenas havia milhares de anos. Inclusive, esse termo indígenas é um termo muito preconceituoso, porque na verdade não são indígenas. Eles botaram o nome de indígenas, só que eles eram nativos. O termo politicamente correto é nativo, porque indígena está associando ao fato de eles serem das Índias. Não eram das Índias, era de uma outra região. Então o nome correto é nativo. Nativo. Eles são nativos da terra. Curiosidade. Sabe quanto tempo que os portugueses ficaram no Brasil? 10 dias. E ao que tudo parece, foi uma forma muito pacífica e até festiva entre esses dois povos de mundo diferente. Você imagina encontrar alguém totalmente nu na sua frente. Quanto que existia todo um rigor moral, religioso, católico dentro da Europa. Portugal era muito religioso, muito cuidado com a sua conduta. Aí eles simplesmente veem povos sem menor pudor andando com aquilo tudo de fora, balançando para cima e para baixo, e aquilo acontecendo. E aí? Olha que choque cultural. A língua era diferente, a forma de se vestir era diferente. Na verdade, nem se vestiam. Então, vamos ter um trabalho daqui a pouco para ser feito, mas vamos falar primeiro sobre um outro aspecto. Como é que eu sei disso? Ah, professor, como é que o senhor sabe que foi assim? Porque um homem chamado Pero Vaz de Caminha, que é uma espécie de jornalista da época, ele que estava escrevendo sobre as viagens, ele descreve como foi que aconteceu. E olha só, temos aqui um pedaço dessa carta do Pero Vaz de Caminha. E dali tivemos a visão de homens que andavam pela praia cerca de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. Então ele está explicando que alguns chegaram primeiro e estava explicando que tinha 8 pessoas andando pela praia. E o capitão mandou no batel, em terra, a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E logo que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando 2, quando 3, de maneira que, chegando a batel, à beira do rio, ali eram 18 ou 20 pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhe cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e nas suas setas. Vinham todos rijos para o batel. Nicolau Coelho lhe fez sinal que pousassem os arcos, e eles pousaram. O cara se conhecia e falou, baixa. Eles baixaram. Olha que interessante. Pedro Vaz de Caminha, então, vai ser o responsável por trazer essas informações para a gente. Quem eram os indígenas? Né? Esse termo que, novamente, a gente tem que salientar a importância de dizer que isso está errado. Quem eram os nativos? Vamos mudar esse nome? Tira indígenas, coloca nativo no seu livro. Os tupiniquins foram os primeiros indígenas com os quais os portugueses tiveram contato. Matéria de avaliação. Quais foram os primeiros povos que os portugueses tiveram contato? Os tupiniquins. Quer dizer que só existia tupiniquim aqui no Brasil? Claro que não. Existiam muitos e muitos e muitos outros povos indígenas, de línguas diferentes, de costume diferente. Uns, inclusive, eram até canibais. Eles comiam pessoas de carne humana.
Então, olha, você vê a diferença. E estamos aqui falando dos tupiniquins. Eles moravam nas terras do litoral e falavam a língua tupi. Rádio Tupi, em homenagem a eles. O nome Tupiniquim porque eles falavam a língua tupi. Deu para entender? E viviam basicamente no litoral brasileiro. O que é o litoral? Próximo das praias. Viviam em aldeias com 5 a 10 grandes habitações distribuídas de forma circular. Então eles chegavam, cortavam as árvores e mantinham ali suas aldeias circulares. Não destruíam o meio ambiente, pelo contrário, conservavam, porque é dali que vinham os seus proventos. Índio não tinha dinheiro para comprar nada. O que ele fazia? Caçava, ele plantava, ele colhia, ele comia aquilo que a natureza propiciava. Então ele não poderia de forma nenhuma matar aquilo que lhe traz vida. Viviam em aldeias, como falei. Para sua proteção, as aldeias eram cercadas. Nelas moravam entre 500 a 3.000 pessoas. No século XVI, a partir de 1500, havia outros povos que habitavam o litoral, como Tremembé. Marca isso no seu livro, por favor, para você ter essa concepção de que os nativos eram diferentes. Tremembé, Potiguar, Caeté, Bororô, Tupinambá, Aimoré. Esses Aimorés aqui, inclusive, eram violentíssimos. Eram povos guerreiros muito difíceis de ser controlados. Os Tamoios, que aqui em São Gonçalo tem inclusive um clube em homenagem aos Tamoios. O Guarani, tá no Açúcar. Se for pegar o Açúcar, Guarani, tem um índiozinho lá que é homenagem a esse povo. E o Jarruá. Cada um desses povos tinha um modo de vida, cultura, tradições, costumes próprios. Vamos aqui ver um relato sobre quem eram esses povos. Está nesse quadrado azul, para você que não tem livro. Viviam em aldeias praticando a agricultura, a caça, a pesca. Se eu perguntar então quais são as principais ações de sobrevivência desses povos: agricultura, caça, pesca e coleta. O que é coleta? Tem uma maçã. Eu colho a maçã, eu como a maçã. Isso é coleta. Resto de animal, dá para comer? Vamos reaproveitar. Tudo isso é coleta. Tem caçadores e coletores. Então tem a coleta. Essas aldeias podiam mudar de lugar depois de alguns anos, à medida que a comunidade necessitava deslocar-se à procura de locais mais apropriados ao exercício das suas atividades, que garantissem sobrevivência. Áreas de solo mais rico ou regiões de maior abundância de caça, peixes e frutas, de acordo com as estações. Então, esses povos viviam de forma pacífica? Os tupinambás, os tremembé, os amoré, os guaranis viviam? Não. Porque se eu tenho uma aldeia que não me dá tanto recurso que eu preciso, cresci demais, tem pessoas demais, eu vou para uma aldeia que seja mais adequada à minha necessidade. Só que nessa aldeia que eu vou, já tem pessoas morando ali. Você acha que alguém vai aceitar perder seu território assim fácil? Não, então vai ter guerras, confrontos, sempre por territórios, a procura sempre dessas novas regiões. Estamos entendendo isso, né? Consumiam praticamente tudo o que lhe produzia e nunca formavam grandes estoques. O seu principal objetivo não era a acumulação de bens. Quem pensa assim são os europeus, os gananciosos europeus. Professor, estou muito curioso para saber como aconteceu. O Brasil era muito rico em termos de recurso natural. Só que isso não era visto. A gente vai ter muito ouro, muito metal precioso no interior do Brasil, chamado de Minas Gerais. Vizinho aqui do Rio de Janeiro, pertinho da gente. Inclusive é um lugar maravilhoso de você visitar. Só que isso não era visto. E era muita mata fechada, e era apenas poucos povos que estavam no litoral. E outra coisa, o objetivo dos portugueses era chegar onde? Nas Índias. Viram o Brasil, descobriram que essa região era muito rica com uma madeira preciosa para os europeus. Era um pau-brasil
que jorrava uma espécie de tinta avermelhada que era muito importante para tintura de tecido. Era tanto. E falou assim, essa aqui é a terra do Brasil. Terra do pau-brasil, terra do pau-brasil, terra do pau-brasil, ficou a terra Brasil, que depois se tornou Brasil. Então o Brasil vai ser dado um nome em homenagem à grande quantidade de pau-brasil que existia aqui. Me fala alguma coisa. Você na sua casa conhece alguma região que tenha pau-brasil? Você já viu algum pau-brasil na sua vida? Ah, não viu, né? Não viu. Ah, você viu? Eu nunca vi. Sabe por quê? Porque é raro. Porque esses importantes monumentos naturais foram todos destruídos. Porque os portugueses ficavam com ganância e levavam tudo para a Europa. Quem é que cortava essa madeira? Os índios. Sabe qual era o salário que os índios recebiam? Sabe qual era o salário que os índios recebiam? Você vai ficar surpreso. Você vai ficar com ódio. O índio recebia um pente para cortar madeiras que são caríssimas, de importante valor. Os índios recebiam uma penteadeira, recebiam espelhos. Esse comércio é tão absurdo que foi chamado de escambo. Dá uma olhadinha aqui que eu vou cobrar sobre isso, tá? Você marcou o que eu falei, né? Sobre os índios. Agora, os escambos. Ai. O trabalho da exploração do pau-brasil envolvia a corte da árvore e o transporte e o armazenamento das toras nas feitorias, além do carregamento de madeira para a embarcação. Então eu não apenas corto, eu tenho que fazer isso em pequenos troncos, eu tenho que armazenar, depois eu tenho que pegar aquilo e levar para a embarcação portuguesa. Quem é que fazia esse trabalho? Os índios. Só que eles eram pagos, é claro, para fazer um trabalho cansativo desse. Era realizado grande parte pelos indígenas e faziam em troca de produtos oferecidos pelos portugueses, como machado, foice, faca. Para o quê? Para cortar mais. Essa relação de troca ficou conhecida como escambo. Além disso, não foi citado aqui os espelhos, que não valia nada na Europa e que aqui valia muito para os indígenas. Gostou? Professor, estou curioso. Quero saber sobre o início, como que foi essa colonização. Eu conto na próxima aula, tá bom, gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus. Estaremos juntos, se Deus quiser, logo em breve. Confiar. Fica na paz. Tchau, tchau.